Bom, pessoal, estamos retornando com o segundo bloco de Geografia e aqui no intervalozinho começou uma discussão interessante. Eu digo, vamos botar no ar, não é? Porque foram justamente as questões problemáticas. Professora Amália, aí vendo com os seus alunos, quais foram as broncas, não é, da prova de Geografia do segundo ano? A questão 35, sobre 35, mobilidade populacional referente às duas últimas décadas do século XX. Então, as transformações em função das migrações a partir da década de 80. E você tem aquela clássica 1, 2, 3, 4 e 5 por eliminação. Nós exercitamos muito esse modelo. Eu coloquei para os meninos que isso era possível, que por eliminação eles chegavam. Sempre se chega. Só que aqui ele coloca item 1, as redes sociais, onde você descarta. Década de 80, qual a influência das redes sociais na mudança da mobilidade populacional brasileira? Nenhuma. Depois ele coloca as condições de deslocamento do lugar de residência ao lugar de trabalho. Então, nos grandes centros urbanos, nós temos a precariedade do sistema de transporte, movimento pendular. Mas isso provoca a segregação socioespacial. Isso não é um peso para que as pessoas deixem o local e voltem, tenham a migração de retorno aqui, mudem o espaço. Então, o item 1, o aluno já eliminaria aí e ficaria em dúvida. Nós não temos 2, 3, 4 e 5. Nós teríamos 2, 4 e 5 apenas. O gabarito C seria o gabarito mais prudente, mais acessível aí. Na 35, a nossa proposta é o gabarito C. E a resposta oficial foi? Gabarito E, considerando redes sociais na década de 80 e 90 como fator que justifica as mudanças nos fluxos migratórios brasileiros. Não tem o menor sentido. Haveria a resposta, mas não seria a letra E, né? Seria a letra C. O gabarito C. Na questão 35. 35. E a outra questão que vocês estavam aí também discutindo foi a de número 37, é isso, Viviane? 37. Foi que houve na questão 37? A questão 37 traz um mapa das estruturas geológicas brasileiras em 4 cores. Nós temos amarelo, laranja, uma cor mais escura e um vinho. E pede exatamente nas áreas amarelas, estão indicando a predominância de a alternativa à agricultura de várzea. O aluno ele poderia olhar essa região e pensar, não, aqui passa, por exemplo, Bacia Amazônica, Rio de Planície, eu tenho uma várzea aí. Mata dos Cocais, a área dos Cocais no Maranhão, é uma floresta de cocais de várzea. O Pantanal tem uma várzea, um rio, quer dizer, uma área com potencial. Terrenos sedimentares, olha, terrenos sedimentares nós temos em amarelo e laranja. Então, um aluno que estudou muito geologia, ele sabe que 64% da área total deste país é constituída por terrenos sedimentares. E não só esse percentual. Então, a questão 37 é uma questão que deve ser, a comissão, nós pedimos que haja uma releitura, que veja que não tem como o aluno chegar. Se tivesse assim, terrenos sedimentares mais recentes, o aluno iria deduzir que teriam terrenos sedimentares antigos, como de fato em amarelo estão os terrenos de sedimentação cenozoica, mas ele não especifica. É como se os de laranja não fossem sedimentares. Então foi mal construída, confundiu os nossos alunos. O mapa está muito bom, mas a indicação das áreas amarelas e laranjas estão indicando terrenos sedimentares. E ela ficaria sem resposta, Amália? As áreas amarelas estão indicando a predominância de terrenos sedimentares. De fato, são terrenos sedimentares, mas só que ficou dúbia. Quer dizer, você tem... O aluno olha para o mapa e pensa assim...
Brasil, eu tenho só 2 terrenos, sedimentares e cristalinos. Sedimentares 64%. Então, na lógica do aluno, se colocando, ele vai pensar, não pode ser sedimentar, porque 64% da área amarela está pequena. Quer dizer, a questão foi mal formulada, tinha que especificar que são os terrenos mais recentes, para que o aluno deduza que hajam terrenos mais antigos, que são os laranjas, de cor laranja aí. O que vocês acharam? Eu acho isso também, até porque para a questão contemplar os terrenos sedimentares, a área do Cerrado também, que é uma área muito forte de os chapadões, todo o bioma do Cerrado, que tem uma origem sedimentar, e não estava pintado a área do Cerrado de amarelo, que eu acho que era uma parte forte também, né, professora, para estar pintado em amarelo, até por causa dos conhecidos chapadões, que são de origem sedimentar. Então, realmente, o mapa ficou ruim para o aluno interpretar. Eu senti dificuldade também nessa parte. Nesse caso, a questão até punia o aluno por saber do assunto. Realmente, nós ficamos aqui discutindo, porque, não sei se a professora concorda, mas que realmente não teria do jeito que está a questão, não teria nenhuma resposta que desse para considerar. Por exemplo, na bacia sedimentar em roxo, aí eu tenho também um terreno sedimentar. Só que é uma bacia sedimentar recoberta por rochas magmáticas. Então, o mapa, a forma que foi colocada, de fato, Matheus, o aluno que sabe muito, que refletiu melhor, ele terminou caindo nessa armadilha. É inadmissível uma questão. Na verdade, quem sabia mais terminou sendo prejudicado. Porque ele começou a criar relações aqui entre área, entre percentual, entre as regiões que foram distribuídas. Perfeito. Bom, temos aí então 2 broncas. Uma com a proposta da equipe CBV, aqui representada pela professora Amália, de trocarmos, de mudar a alternativa, né? Passarmos da letra E para a letra C, a questão 35. E a 37, realmente ela ficou sem resposta, não é? Face a essa multiplicidade cromática, né, que a questão traz. Então seriam essas 2 realmente não é? Merecem esses reparos. Nós vamos encaminhar a comissão, a organizadora do SSA da UPE. Mais alguma observação que queiram fazer? Depois dessas restrições? Boas as questões sobre agronegócio. Questão 39 foi interessante. Acho que ela levou o aluno assim a um olhar até maior em relação à agricultura, porque ele fez relação com a pecuária bovina, fez a renovação de pastagens, isso relacionado ao aquecimento global, a emissão dos gases. Então eu achei interessante. Foi muito pertinente a questão 39, porque nós falamos muito assim, o Brasil é um dos maiores emissores de dióxido de carbono. Mas diferente dos demais, não é devido à matriz energética, e sim por conta do agronegócio, da pecuarização. Então essa questão traz exatamente essa reflexão. Foi boa mesmo, foi bem feita. E gostaríamos que isso não fosse uma exceção, que fosse uma regra. Perfeito. Fosse uma regra, ter o cuidado, a elaboração, a criatividade, o ineditismo, de esperar, né, aquelas questões de cumprir o programa. O que nós queremos é que o programa seja cumprido exigente mesmo, porque nós realmente temos essa responsabilidade de procurar fazer o melhor. Perfeito. Bom, tivemos aqui uma verdadeira meia-lua, não é, de discussão, porque não é uma mesa redonda, não é? Mas foi muito bom, foi muito interessante, e tenho certeza que quem nos acompanhou aqui nessa conversa sobre as questões de geografia aproveitou bastante. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários sobre as demais disciplinas do 2º ano SSA de hoje. Até já!